Horta, você acredita que nesse contexto essa participação do Bolsonaro na Cúpula das Américas amanhã com Biden fica prejudicada, ameaçada? Como é que você avalia? Porque realmente, assim, vamos imaginar que se descubra o pior, né? Eventualmente que algo possa ter acontecido com o indigenista e com o jornalista britânico. Como é que ele vai se apresentar nessa Cúpula das Américas que tem como foco a questão ambiental? Primeiro, assim, não seria a primeira vez que essas coisas acontecem, especialmente naquela região. Em 2019 já tivemos indigenistas assassinados, né? Só que agora, como costuma acontecer, eles acabaram mexendo com um cidadão inglês que tem algumas instituições fortes por trás dele. Ontem, por exemplo, a Associação Pulitzer, se não me engano, se manifestou. Nós estamos tendo o The Guardian se manifestando a todo momento. Ou seja, há uma certa percepção de que o pior pode ter acontecido. Isso significa que, aos olhos desses organismos internacionais, a posição brasileira se torna ainda mais insustentável. E aqueles discursos que Bolsonaro vinha fazendo em as instituições internacionais, na ONU e tudo mais, dizendo que todas as informações a respeito da violência na Amazônia, do desmatamento, eram todas mentiras, tudo isso cai por terra. E acho, Atushi, que a pior coisa que pode existir para um país no cenário internacional é ele receber esse rótulo, né, de inconfiável, de mentiroso, não ser capaz de sustentar minimamente a sua palavra. Eu tenho a impressão que nós vamos passar um enorme de um vexame na Cúpula das Américas a partir de amanhã. Eu acho que Bolsonaro deve passar um vexame muito grande ali, ainda que vários países tenham sido, vamos dizer assim, boicotados, né? Então, os principais países que fariam a oposição e que trariam essas discussões contra Bolsonaro, eles nem sequer chegaram aí, mas ainda assim eu tenho a impressão que nós vamos passar alguma vergonha, porque o Joe Biden não esqueceu o que Bolsonaro fez e não pode esquecer o que o Bolsonaro está fazendo nesse momento, porque especificamente está tocando num dos seus principais aliados nesse momento, que é a Inglaterra. Os norte-americanos precisam hoje da Inglaterra, talvez mais do que já precisaram, por conta da guerra na Europa, e certamente os ingleses vão dar uma cutucada nessa questão. E aí, já até para entrar nesse tema das eleições presidenciais, você acha que a gente está caminhando para um eventual até apoio dos Estados Unidos à eleição do ex-presidente Lula, diante da falta de alternativas? Eu acho, já faz algum tempo que eu defendo isso, viu, Atush? Eu acho que Jair Bolsonaro está se encarregando, na realidade ele se encarregou ao longo dos seus 4 anos de mandato de se inviabilizar, inclusive como ferramenta de controle dos Estados Unidos na América Latina. Quer dizer, os norte-americanos que chegaram a aceitar Costa e Silva, que chegaram a aceitar Médici, que sabiam das torturas que eram realizadas aqui, que conheciam a violência do regime militar, não estão dispostos a aceitar Jair Bolsonaro, efetivamente porque ele se inviabiliza de forma direta, de forma imediata, não só na má gestão da questão da economia, como também na má gestão em todas as outras áreas do governo. Impressionante, Atush, não tem uma área nesse governo que você possa olhar e dizer assim, não, mas nós tivemos aqui alguma coisa de bom. Por exemplo, no período militar, o pessoal costuma falar, não, nós tivemos um milagre brasileiro, nós tivemos um investimento grande em indústrias de transformação no Brasil, quer dizer, nós tínhamos um planejamento, uma ideia de Brasil. Há pessoas que conseguem, se esforçando, apontar determinadas questões no período militar, como o início dos programas de vacinação e tal. Mas o governo Bolsonaro, ele consegue não ter absolutamente nada para demonstrar em nenhuma das áreas, né? E aí, ele coroa esse nada com uma atuação internacional completamente pífia, descabida, e que traz aos Estados Unidos uma insegurança violenta, porque vamos lembrar que Bolsonaro foi lá hipotecar o apoio a Vladimir Putin antes da guerra começar. Quer dizer, isso é realmente absurdo. E diante desse conjunto de absurdos, Luiz Inácio Lula da Silva se torna o mal menor do ponto de vista dos Estados Unidos da América, né? E eu tenho a impressão que, em função disso, também em função disso, nós estamos com esse cenário eleitoral favorecendo ao presidente e estagnado há mais de um ano, né?